E parece que aqui em Alagoas, na disputa de bastidores, Arthur Lira ganhou uma. Parece. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar para você, é de graça. E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Eu gravei esse vídeo logo cedo, no domingo, enfim, 8h30 da manhã, eu acho. E como eu tenho feito regularmente aqui no canal, eu tenho comentado um pouco os acontecimentos dos bastidores da pré-campanha eleitoral aqui em Alagoas. No sábado de manhã, enfim, o PSDB divulgou uma nota assinada pelo Bruno Araújo, que é o presidente nacional, e assinada pelo deputado federal Pedro Vilela, o presidente estadual do PSDB aqui em Alagoas, reforçando a aliança com a União Brasil. Eu comentei no vídeo anterior sobre aqui Alagoas que havia um movimento do MDB, né, capitaneado pelo senador Renan Calheiros, de trazer o PSDB para a sua coligação, tendo o Pedro Vilela, inclusive na possibilidade de ser vice, candidato a vice do governador Paulo Dantas à reeleição em outubro, ou sendo suplente do ex-governador Renan Filho na disputa para o Senado. E isso acontecendo tornava inviável a chapa do senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, que tem apresentado como vice a deputada estadual João Pereira, que é do PSDB e prima de Arthur Lira. Também, de novo, para quem está chegando agora aqui, o União Brasil em Alagoas, ele é comandado politicamente pelo Arthur Lira, em que pese ele ser do PP. O Rodrigo Cunha era do PSDB, saiu do PSDB e foi para a União Brasil no último dia da janela partidária, para ser candidato a governador pelo União Brasil, que é o partido que tem mais recursos do fundo eleitoral. Nessa troca de partido, a deputada João Pereira saiu do MDB e foi para o PSDB. Né? Acontece que o PSDB ele não tem chapas proporcionais. Ele não tem chapas proporcionais. Né? Ele não tem chapa para federal e não tem chapa para deputado estadual. O PSDB tinha uma deputada federal, que era a Tereza Nelma, que deixou o partido e foi para o PSD, do Kassab. E agora tem a deputada João Pereira, mas só tem ela para estadual, como nome forte para estadual, e o deputado federal Pedro Vilela, que assumiu o mandato na suplência do prefeito JHC, do PSB de Bola, que se elegeu prefeito de Maceió. Acontece que há algumas semanas começou um bate-boca nas redes sociais, sempre nas redes sociais, entre Pedro Vilela e Arthur Lira. O Pedro acusando a União Brasil de descumprimento de acordo, etc, etc. E o Arthur Lira provocando, revela e tal. E isso, o burburinho, né, inclusive saindo na imprensa, em colunistas que acompanham bem os bastidores da política alagoana, de que o Pedro estaria com o pé no MDB, etc, etc. Né? E aí saiu essa nota assinada pelos dois. A nota fria, xoxa, mas que sinaliza a aliança com a União Brasil. Né? O Arthur Lira chegou a dizer que se o acordo não fosse cumprido aqui, se o PSDB não estivesse com a União Brasil aqui, o União Brasil e o PP romperiam com o PSDB em São Paulo, enfim. Tentou nacionalizar essa relação. Acontece que, mesmo dentro do PSDB, mesmo essa nota do PSDB, o PSDB compõe uma federação com Cidadania, que é o antigo PPS. E o principal nome do Cidadania aqui em Alagoas, que é o Regis Cavalcante, que já foi deputado federal, enfim, reafirmou, mesmo após a nota, a sua candidatura a governador, a sua pré-candidatura a governador. Né? Num vídeo que ele divulgou nas redes sociais, ele se solidariza com o Pedro Vilela, pela pressão que o Pedro Vilela estaria sofrendo para ceder a aliança com o centrão de Arthur Lira, etc, etc, etc. Veja, isso é uma novela que não acabou ainda, mas de fato o Arthur Lira ganhou essa. Né? Pelo menos nesse momento. Né? O House of Alagoas é constante. Né? Estou gravando esse vídeo aqui e as coisas estão acontecendo, mas enfim. Por quê? Porque você tem uma nota do Bruno Araújo, enfim. É preciso avaliar que peso tem cada partido, PSDB e Cidadania, na federação. Né? De fato, esse caso vai para a nacional da federação. E qual o peso que se tem isso?
E se de fato houver essa movimentação, o Arthur Lira conseguir tirar a União Brasil da aliança com o PSDB Alagoas, o PP, já nem digo tanto, mas a União Brasil, pelo recurso do fundo eleitoral, pode ser que jogue esse peso e diga, ah, a Alagoas é pequena, deixa quieto e tal. O fato é que se não der em nada, e a Jó Pereira for mesmo a vice do Rodrigo Cunha, o Pedro Vilela está fadado a ficar sem mandato. Porque ele não tem chapa, não tem votos suficientes para se eleger deputado federal, não acredito que tenha votos para se eleger deputado estadual. Isso eu falo sozinho, né? Porque como não tem chapa, o cara tem que ter o voto próprio, né? Ele sozinho fazer a votação. Ele não tem. A outra banda da Federação de Cidadania, etc, não vai apoiar essa chapa. Então você vai ter capenga. E aí que pese qual partido é maior em Alagoas, PSDB ou Cidadania? O PSDB é maior. É maior pela presença dos parlamentares ali e tal, mas não é grandes coisas, não tem grandes diferenças não, né? O PSDB já foi o maior partido de Alagoas e hoje é um partido de médio para pequeno, nanico. Então não tem esse peso todo, salve o mandato federal do Pedro Vilela e a deputada Jó Pereira, do núcleo dela ali, dos Pereira, que é um núcleo familiar, são parentes do Arthur Lira, mas eles têm um poder próprio de controle ali, de político, em uma região aqui de Alagoas. O irmão da Jó Pereira é o superintendente da Codevasf aqui em Alagoas, o João Pereira, enfim. Então eles têm ali um peso político deles ali, né? Mas não consigo mensurar até que ponto isso dá corpo ao PSDB para ter uma disputa proporcional e estar com força, uma disputa proporcional para federal ou para estadual, do ponto de vista que sem uma chapa, né? Um nome só. Então não dá nada. Em girando, vai lá que o Cidadania consegue e diz que não vai juntar com o União Brasil e se lasque. Simbolicamente é uma derrota importante para o Arthur Lira, né? Porque tirou a vice que ele construiu para ser. Mas outro nome dos Pereira deve ocupar o lugar, que seria a Pauline Pereira, que é irmã da Jó Pereira e tal, que já presidiu a Associação dos Municípios Alagoanos, já presidiu a AMA por um período aqui. Então você tem essa configuração. Então, e a simbologia de tirar a escolhida para ser da família, para estar compondo ali com o Rodrigo Cunha, né? Então você tem esse imbróglio. Nesse momento, dá para dizer sim que há uma vitória do Arthur Lira, mas ela é muito mais simbólica do que política, do ponto de vista concreto de peso. Porque mesmo, vamos lá, aí o Cidadania vence essa disputa interna, os Pereira, que é o que importa nessa confusão toda, vão apoiar o Rodrigo Cunha do mesmo jeito, por causa do Arthur Lira, estão ali, eles vão apoiar o Rodrigo Cunha, então tanto faz, tanto fez essa coisa do partido ou não. Vai ter que ter a troca de nome na vice, mas os Pereira já estão ali. Então, veja, é uma disputa muito mais simbólica, né, da questão simbólica do que de resultado efetivo e concreto. O que não é simbólico é a situação do Pedro Vilela, por exemplo, que não tem chapa. No lado de cá do MDB, ele teria a opção de poderia ser vice, mas já há outro nome surgindo para vice, que fica para outro vídeo. E você tem a possibilidade de suplência do Renan Filho, que está na iminência de se eleger senador. E aí um Paulo Dantas eleito governador, o Pedro Vilela poderia assumir uma secretaria. Há mais alternativas cá do que lá, né? E a nota foi uma nota muito xoxa, né? Não foi uma nota de reafirmação, foi União Brasil, toma ali, né? Foi uma nota bem xoxinha, divulgada amplamente, com pompa e circunstância, óbvio, porque há essa disputa, né? Enfim. Uma outra coisa que eu vou comentar nesse vídeo aqui, que já não tem mais a ver com essa questão do PSDB, é que o grupo do Rodrigo Cunha, está olhando muito para o lado do MDB, do Palácio, etc, e não está olhando para o lado do Collor. O Collor disputa o mesmo eleitorado do que o Rodrigo Cunha, que é o eleitorado mais conservador, que é o eleitorado mais bolsonarista, né? E o Collor assume que é Bolsonaro, veste a camisa, sou Bolsonaro, e o Cunha não. Por que eu digo isso? Porque o grupo do Cunha é comandado pelo Arthur Lira. É essa banda da política alagoana que está lá com o Bolsonaro. Até por questão local, é o que tem lá.
é Bolsonaro. Porque o lado de cá, Lula, etc., está muito com os calheiros, o PT e tal. Né? E localmente, você ter o mesmo candidato a presidente, fica difícil depois de mensurar poder de quantos votos você deu. Deixa eu reduzir o universo para explicar melhor. Uma cidade X tem 10 mil eleitores, uma banda apoia o candidato a presidente A e outra apoia o candidato a presidente B. Mesmo que a banda que apoia B tenha mais preferência por A, ela vai apoiar B para demonstrar força, para mostrar quantos votos tem na cidade ali. Entendeu? E isso conta em nível estadual também, pelo menos aqui em Alagoas, que é um estado pequeno. Então, é o que tem para ele ali. Ele prestar muito mais atenção nisso do que o lado comunidade, que já está uma coisa que ele já sabe o que é que vem. O do Collor ele não sabe o que é que vem. Né? E aí tem conversas nacionais, etc, etc. E o Rodrigo Cunha vem caindo nas pesquisas, não é uma queda vertiginosa, mas vem caindo nas pesquisas, né, para governador aqui em Alagoas. E a gente ainda não teve uma primeira pesquisa com de fato o Collor candidato a governador. Então, esses números eles podem fazer Brasília se mexer, né, e Arthur Lira começar a olhar com mais carinho para o Collor, enfim. E aí, se houver essa saída, se Arthur Lira bandear para o lado do Collor o todo em parte, aí o Rodrigo Cunha está muito em maus lençóis na candidatura dele, porque ele não consegue deslanchar, né? Ele não consegue se distanciar dos outros, enfim. Está tudo embolado, a eleição em Alagoas está bem embolada. Né? Por que eu estou aventando com essa possibilidade? Porque há poucos dias atrás o deputado Arthur Lira precisou reafirmar que está 101% com o Rodrigo Cunha. E quando você precisa ficar reafirmando esse tipo de coisa, é porque a conversa de pular fora, ela está existindo. Ela é real, a conversa existe, né? Há a conversa. É esse tipo de jogo que está acontecendo agora. Mas do ponto de vista do PSDB, nesse momento, o Arthur Lira tem sim essa vitória pontual. Mas ela é muito mais simbólica do que efetiva do ponto de vista concreto, porque tanto faz, tanto fez, exceto pela presença da deputada Joana Vice. Do ponto de vista da eleição em si, não faz diferença. Agora, a Jo não estando na vice, a chance de ficar sem mandato é muito maior, porque o PSDB não tem chapa. Né? E o mesmo vale para o Pedro Vilela, enfim. É por isso que tem muita gente cravando que isso já acabou, que já está sacramentado por causa dessa notinha aí, mas ainda, creio eu, que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal, caso você ainda não tenha feito isso. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Telegram, WhatsApp, Twitter, Facebook, tudo que você tiver. Que assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, é falar do meio do povo. Grande abraço.